Saber o que estudar é o primeiro passo em direção aos 800 pontos na prova do Enem em Matemática. A direção ela é muito mais importante do que a velocidade. Oi, gente, meu nome é Kelly, tenho 22 anos. Fui aprovada em 6 universidades federais para o curso de Medicina e Engenharia Mecânica na Unicamp, através do último Enem 2022. Algumas pessoas me perguntaram aqui nos comentários do canal se eu tinha uma lista com os principais assuntos que eu usei para estudar em matemática. E realmente eu tenho, eu fiz essa lista. E hoje eu quero compartilhar com vocês quais foram os assuntos principais que eu usei para me basear o meu estudo para a prova de matemática do Enem. E foi a área do conhecimento que eu tive melhor desempenho. Eu acertei 38 questões dentro da prova. Eu acredito que saber o que estudar conta muito. Gerenciar o tempo é algo muito importante. Estudar matemática para o Enem é um desafio para a maioria das pessoas, assim como foi para mim. O que conta muito para a média final, mesmo no que se refere a cursos concorridos, destinar um tempo de qualidade para a matemática e se desenvolver dentro dessa área acaba que impacta bastante na sua média final, porque a TRI valoriza muito essa área do conhecimento. E como ela é um desafio para a maioria das pessoas, você acaba que sai na frente, e matemática era um estigma para mim. Eu não me achava capaz de ter bons acertos, de sair da casa dos 20 acertos. Antes de trazer aqui os 10 assuntos que eu escolhi para destinar mais tempo, umas colocações importantes, porque não é só estudar de qualquer jeito não traz resultado. Mesmo que você destine uma boa quantidade de tempo, e é o que aconteceu comigo, eu sempre estudei bastante e às vezes você estuda e não vê resultado. Então, ter estratégia, saber o que está fazendo, estudar com consciência, com intenção é muito importante. A primeira coisa que eu queria trazer é que você precisa gerenciar o seu tempo, saber quanto tempo exatamente você tem desse momento que você está vendo esse vídeo aqui até a prova do Enem. Uma coisa que eu fiz bastante no meu ano de aprovação foi baixar um aplicativo de contagem regressiva. Eu instalava 2 contagens. Primeiro era para saber as semanas daquele momento, quantas semanas eu teria daquele momento até a prova do Enem e quantos dias de estudo. No meu caso, eu estudava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo eu não incluía dentro da contagem, porque eu sou adventista e no sábado eu não estudo, só a parte da noite. E no domingo sempre era um momento destinado para simulado ou para correção de simulado, então não entrava dentro do meu cronograma. E aí as minhas contagens se referiam aos dias propriamente de estudo e as semanas literais que eu teria dali daquele dia até a prova do Enem. Fazer ajustes no seu tempo, em quais assuntos você vai destinar mais energia, levando em consideração a incidência, a sua dificuldade dentro da prova. O tempo é um recurso escasso, ele acaba, mesmo que a gente olhe pra frente e pense que tem 5, 6 meses, passa rápido. Se preparar com qualidade e sabendo exatamente quanto tempo você tem daquele momento até a prova. Outra estratégia que eu usei dentro desses assuntos foi colocar pesos. Eu escolhi um sistema de pesos que iam do 1 até o 3, sendo progressivo, ou seja, os assuntos que eram mais importantes eu dava peso 3 e os assuntos que eram menos importantes eu dava peso 2. Eu vou explicar melhor quando eu trazer os assuntos e vou dar um exemplo dos pesos que eu daria, que eu usei para aquela matéria. Dentro dos pesos você vai ajustar ali dentro do seu horário mais tempo ou menos tempo para aquele assunto. Não é só estudar, não é só ver conteúdo e não é só resolver questão. Você precisa corrigir os seus erros com eficiência, classificar os seus erros. Dentro aqui do canal tem um vídeo que fala sobre a classificação de erros. A gente ouve muito que é errando que se aprende. E é algo que eu guardei pra mim e coloquei em prática dentro da minha preparação ali pra prova do Enem 2022. Corrigindo que se aprende. Não adianta você errar e não aprender nada com aquilo. O primeiro assunto que eu trago aqui, ele é muito conhecido e todo mundo sabe, né, que tem que estudar isso, que é a matemática básica. Dentro da matemática básica, eu ressaltei alguns assuntos para destinar tempo, para fazer listas específicas sobre ele, porque a gente coloca assim na internet, a lista matemática básica. São tantos assuntos, mas eu acho que alguns dentro deles se destacam e têm uma importância maior deles como base para estudar minha matemática básica. É como se eu fizesse um grupo de subassuntos que faziam parte da minha matemática básica. Dentre eles estava o estudo das escalas, transformações, também o MMC e o MDC, os critérios de divisibilidade, quase que não sai. O segundo assunto seria as funções. Funções de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica e funções trigonométricas. Dominar desses conteúdos é muito importante porque cai bastante
tanto análise de gráficos, identificação do gráfico, como montagem de equações. Você, a partir do gráfico, montar uma equação que representa aquela reta ou aquela parábola é muitas vezes cobrado dentro das provas. Então, destinar um tempo para resolver questão, para ver assunto, para fazer revisão sobre isso é indispensável. Não tem como você abrir mão desse assunto aí de funções. Funções logarítmicas e trigonométricas acaba que tem uma abordagem à parte. O Enem explora bastante da função do primeiro grau e do segundo grau, enquanto as outras ficam ali em uma zona periférica. Mas eu acredito que destinar tempo em menos proporção que para a função do primeiro e segundo grau. É interessante também você dar uma olhada ali em funções trigonométricas, logarítmicas e exponenciais. Em seguida, eu ressalto a estatística, que é muito cobrada ali, não tem nem como você contestar, que todo ano tem uma questão sobre média, média simples, média ponderada. É indubitável que todo ano você vai ter lá uma questão que se enquadra dentro da estatística. Um tema leve, não tem muita complicação para você estudar dentro aí desse conteúdo. O quarto assunto que eu trago é a geometria plana. Né, que geometria plana é muito cobrada e que você deve destinar um tempo considerável para a prova de matemática do Enem, para esse assunto. Mas eu acredito que direcionar, assim como eu fiz para a matemática básica, foi algo importante. E dentro da geometria plana, eu trazia alguns subgrupos, subassuntos, que eu destinava tanto tempo para ver conteúdo, porque eu acabava esquecendo bastante. Então eu revisava bastante essa parte de geometria plana. Não chegou nenhum momento que eu me sentisse segura totalmente com a geometria plana para a prova do Enem, mas eu respondia bastante questões e sempre corrigi com qualidade, porque parece que nunca acaba, é um assunto que não acaba, sempre tem um teorema, alguma fórmula diferente que você pode arranjar ali. E geometria plana é indispensável, não tem como abrir mão dessa matéria, e eu dividi ela entre o estudo de ângulos, circunferências, quadriláteros, triângulos e polígonos. Ressaltei essa questão dos quadriláteros e dos polígonos, porque tem muita questão modelo do Enem que acaba manuseando esses dois subassuntos. Triângulos é algo que é cobrado demais e não tem como você não ter um domínio mínimo, né, dentro dessa matéria, você não saber a área do triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero. Eu pegava os triângulos e os quadriláteros, ressaltando eles, porque eu achava que era cobrado demais. Como tinha a parte de decorar, não era só prática, eu achei muito importante estudar eles à parte. Em seguida, acompanhando a geometria plana, vem a geometria espacial. Eu, sinceramente, acho a geometria espacial bem tranquilo pra gente estudar, porque o Enem cobra a geometria espacial. Eu achava bem interessante, um assunto bem leve comparado a outros conteúdos que também são cobrados. Então, ela não poderia ficar de fora dessa lista. É importante destinar tempo para a geometria espacial. Depois temos análise combinatória e probabilidade, que eu acredito que sejam os maiores desafios dentro da prova do Enem. Acompanha logo e também fazendo uma análise ali dentro das questões. Eu acredito, eu observei que probabilidade e análise combinatória aparecem com mais frequência. Por exemplo, no ano passado, que foi 2022, não tivemos nenhuma questão de logaritmo. E eu fiquei bem frustrada, por isso eu queria que tivesse caído logo. Contudo, a probabilidade e a análise combinatória estavam presentes. E todo ano tem questão de análise combinatória e probabilidade. Não tem como você não estudar isso, você precisa estudar. Não vou dizer dominar, porque o Enem cobra ela de uma forma muito abrangente. Preparar para todos os cenários que o Enem vai trazer, mas ter uma boa base desses dois assuntos, desses dois conteúdos, responder bastante questão, colabora para o aumento do seu desempenho na prova. Você não pode esquecer esses dois dias, né? O oitavo assunto que eu trago é a trigonometria. A abordagem de trigonometria, eu quero ressaltar só isso aqui, tem que ser bastante diferente do que os outros conteúdos, do que os outros tópicos, porque o jeito que o Enem cobra, ele cobra apenas uma parte do assunto. E aí nos outros anos eu me dedicava bastante a ver teoria, a ver o módulo inteiro, várias aulas, e eu nem precisava usar aquilo. Em 2022 eu estudei trigonometria a partir das questões que caíram no Enem, aí eu aprendi a responder aquelas questões, fui acertando as próximas, porque elas sempre se encaixam dentro das questões do modelo. O estudo da trigonometria tem que ser bastante diferenciado com relação às outras, porque você economiza tempo e consegue focar em outros assuntos que são mais abrangentes, como geometria plana, análise combinatória e probabilidade. Em seguida, nós temos as progressões, PA e PG. É um assunto bem tranquilo também dentro da prova. Poucas questões podem ser consideradas difíceis.
Eu acho que o único aspecto que deve ser ressaltado é que você precisa decorar as fórmulas, né? O termo geral, a soma de todos os termos de uma PA, a soma de todos os termos de uma PG. E a PG ainda tem a parte de ser finita ou infinita. É um assunto bem leve, dá pra gerenciar bastante se comparado aos outros. Não é o bicho de 7 cabeças progressões dentro da prova do Enem. O 10º assunto é a geometria analítica, que volta e meia aparece no Enem, com questões sempre de médio para difícil. É um pouco comum a gente ver questões fáceis de geometria analítica. No Enem 2022 teve uma questão de geometria analítica. E foi bem tranquilo, assim, de responder. Inclusive, ela foi uma das questões que eu errei, porque eu demorei de identificar como que eu ia resolver aquela questão ali e eu acabei errando ela. Não pode deixar de fora esse assunto, porém, dando ênfase para outros. Esses são os 10 assuntos que eu acho que são muito importantes, que não dá para abrir mão, e também as subdivisões de alguns. E eu queria fazer apenas uma observação no final, que é para logaritmo. Eu já citei ele junto lá com probabilidade e análise combinatória. Mas eu ouvi uma vez uma pessoa falando que você não precisa estudar log para a prova do Enem. Mas eu discordei dele e destinei sim um tempo dentro da minha preparação para estudar logaritmo. E engraçado que no ano da minha aprovação não teve nenhuma questão. Porém, eu me senti mais preparada, mais confiante, porque eu sabia que, dependendo do cenário e do grau da questão, eu conseguiria responder. Então, eu aconselho que você veja. E assim como foi para a trigonometria, eu acredito que o estudo do logaritmo acaba se aproximando da mesma abordagem que deve ser colocada para a trigonometria. A partir das questões do Enem, você aprende o assunto e não você ir para o conteúdo e depois vir para as questões do Enem. Eu posso explicar isso, explanar essa abordagem em outro vídeo se vocês quiserem. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu explane isso. Foi algo que eu usei também, uma das técnicas, porque nem para todo assunto eu ia pro conteúdo. Às vezes eu aprendia a responder aquela questão dentro de como o Enem cobrava aquele assunto e não necessariamente vendo todo o conteúdo teórico. Por fim, eu quero trazer aqui os pesos que eu daria novamente esse ano para alguns conteúdos e a partir deles você pode fixar assim ou mudar, fica à vontade. Essa era a abordagem que eu iria ter se eu fosse estudar. Eu refiz isso, né? Eu refiz essa lista. Eu olhei como se eu fosse um estudante mesmo, não aprovado, e como que eu iria classificar, como que eu iria ponderar aqui ali aqueles assuntos. Eu vou pegar minha cola agora, gente, só para facilitar. Matemática básica eu dei peso 3, porque eu acho muito importante, e ela tem um peso grande dentro da matéria. Para funções, peso 2, para estatística, peso 2, para geometria plana, peso 3, para geometria espacial, peso 3, probabilidade, peso 2, porque, enfim, é complicado probabilidade, mas eu daria peso 2 para probabilidade. Análise combinatória também, peso 2, trigonometria, peso 1, pela aquela questão que eu expliquei pra vocês, de a parte cobrada no Enem, eu estudar e não ir pro conteúdo. Então, por isso essa observação, e aí pra trigonometria eu dei peso 1. Progressões, peso 2, porque eu acho que é fácil, do jeito que o Enem cobra, porém é muito abrangente. E então você precisa dar uma atenção às questões, e a partir do momento que você entende ali o padrão do que é cobrado, acaba que se torna meio que automático. Por fim, logaritmo, que eu dei peso 1. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Algumas pessoas já tinham falado comigo nos comentários, e eu também tinha essa curiosidade se eu fosse estudar, eu ia querer saber de um aprovado. E a intenção com o canal é isso, compartilhar as melhores estratégias. Eu estudei 4 anos, e cometi muitos erros, demorei para me adaptar, demorei para começar a avançar mesmo, mas também quando chegou foi em um nível exponencial. Eu quero compartilhar tudo que deu certo com vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque tem gente que visualiza e dá até curte o vídeo, mas não se inscreve no canal. E é muito importante que vocês façam isso, porque a minha única intenção aqui não é falar sobre mim, não é falar sobre a minha vida, é apenas ajudar pessoas que precisam de ajuda. Assim como eu fui ajudada, eu acredito que nós somos abençoados para abençoar. Então, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe que está estudando pro Enem. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!